A trajetória do apóstolo Pedro. Pedro, também conhecido como Cefas ou Simão, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Ele é uma figura central no Novo Testamento e desempenhou um papel crucial na formação da igreja cristã primitiva. Aqui está um resumo da trajetória de Pedro. Primeiros encontros com Jesus. Pedro era um pescador de Betsaida, na Galileia. Ele foi apresentado a Jesus por seu amigo, Filipe I. Jesus mudou seu nome de Simão, que significa ouvinte, para Cefas, ou Pedro, que significa pedra em grego, simbolizando que ele seria uma rocha sobre a qual a igreja seria construída. Ministério com Jesus. Pedro acompanhou Jesus durante seu ministério, testemunhando muitos milagres e ensinamentos. Ele foi um dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus, juntamente com Tiago e João 3. Pedro foi testemunha da transfiguração de Jesus, onde ele viu Jesus falar com Moisés e Elias. Confissão de fé. Pedro é conhecido por sua confissão de fé, quando ele declarou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogiou Pedro por essa declaração e disse que ele seria a pedra sobre a qual ele construiria sua igreja. Negação de Jesus. Apesar de sua forte fala, Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes durante a prisão de Jesus na noite do Ceder. Após a ressurreição de Jesus, Pedro foi reconciliado com ele e confessou seu amor por Jesus 3 vezes, conforme Jesus pediu. Papado e missão. Após a ascensão de Jesus, Pedro desempenhou um papel de liderança na igreja primitiva. Ele pregou o evangelho e estabeleceu comunidades cristãs em várias regiões. Pedro é amplamente considerado o primeiro papa da Igreja Católica Romana. Martírio. Pedro foi martirizado em Roma sob o imperador Nero por volta de 64 d.C. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido dele, pois sentia-se indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. A trajetória de Pedro é um testemunho de transformação, liderança e compromisso com a fé cristã. Ele passou de um simples pescador impulsivo para um dos líderes mais influentes da igreja primitiva. O milagre de Pentecostes. Após a ascensão de Jesus, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém durante a festa de Pentecostes. Nesse dia, o Espírito Santo desceu sobre eles em forma de línguas de fogo, capacitando-os a falar em várias línguas. Pedro levantou-se e fez um discurso poderoso, explicando que o evento era o cumprimento da profecia de Joel. Sua pregação resultou na conversão de cerca de 3.000 pessoas, marcando o início oficial da igreja cristã. O papel de Pedro na igreja primitiva. Pedro se tornou um líder central na igreja primitiva. Ele esteve presente em importantes decisões e eventos, como o Concílio de Jerusalém, onde foi decidido que os gentios podiam se tornar cristãos sem precisar seguir todas as leis judaicas. Pedro também realizou milagres, como curar um homem aleijado no templo e ressuscitar Tabita, uma mulher generosa que havia morrido. Visão de Cornélio. Pedro teve uma visão em Jope, onde viu um lençol descendo do céu com vários animais impuros. Uma voz lhe disse para matar e comer, mas Pedro, seguindo a lei judaica, recusou. A voz insistiu, dizendo que ele não deveria considerar impuro o que Deus purificou. Logo após, Pedro foi chamado à casa de Cornélio, um centurião romano. Pedro compreendeu a visão como uma mensagem de que o evangelho deveria ser pregado a todos, incluindo os gentios. Ele batizou Cornélio e sua família, mostrando a inclusão de todas as nações na mensagem cristã. Cartas de Pedro. Pedro também é tradicionalmente creditado como autor de 2 epístolas no Novo Testamento, 1 Pedro e 2 Pedro. Essas cartas oferecem encorajamento e instrução para os cristãos que estavam enfrentando perseguições e dificuldades. Martírio de Pedro. De acordo com a tradição cristã, Pedro foi martirizado em Roma durante a perseguição de Nero, por volta de 64 d.C.
Sentindo-se indigno de morrer da mesma maneira que Jesus, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele é considerado um mártir e um exemplo de fé e dedicação até o fim. A vida de Pedro é um testemunho de transformação, liderança e fidelidade. De um pescador humilde, ele se tornou uma das figuras mais influentes do cristianismo, desempenhando um papel crucial na disseminação do Evangelho e na formação da igreja primitiva. Sua trajetória inspira milhões de fiéis ao longo dos séculos a viverem com coragem, fé e dedicação. Conflitos e soluções na igreja primitiva. Pedro, junto com os outros apóstolos, enfrentou diversos desafios ao estabelecer a igreja primitiva. Um dos principais conflitos foi a questão da circuncisão e a adesão às leis judaicas por parte dos convertidos gentios. No Concílio de Jerusalém, Pedro defendeu que a salvação era pela graça de Jesus Cristo e não pela observância das leis antigas, promovendo a inclusão dos gentios na comunidade cristã sem a necessidade de seguir todas as leis judaicas. Essa decisão foi fundamental para a expansão do cristianismo além das fronteiras judaicas. A prisão e libertação milagrosa. Pedro foi preso várias vezes por pregar o Evangelho, mas também experimentou libertações milagrosas. Um episódio notável ocorreu quando o rei Herodes Agripa o prendeu. Enquanto Pedro estava acorrentado entre dois guardas, um anjo do Senhor apareceu, fez com que as correntes caíssem de suas mãos e o guiou para fora da prisão, passando pelos guardas adormecidos. Esse milagre reforçou a fé dos cristãos e demonstrou o poder de Deus. Testemunhos e cartas. As epístolas de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro, são fontes importantes de ensinamento e encorajamento para os cristãos. Em suas cartas, Pedro aborda temas como a esperança em tempos de sofrimento, a importância de uma vida santa e a certeza da segunda vinda de Cristo. Seus escritos são uma combinação de exortação pastoral, doutrina e profecia. Encontro com Paulo. Tanto Pedro e Paulo, duas figuras centrais na igreja primitiva, tiveram suas diferenças. Um encontro importante entre eles está registrado na carta de Paulo aos Gálatas, onde Paulo repreende Pedro por se afastar dos gentios quando alguns judeus chegaram. Esse conflito destaca as tensões internas na igreja primitiva, mas também a capacidade de resolução e crescimento a partir dessas divergências. Últimos dias em Roma. Pedro passou seus últimos anos em Roma, onde continuou a pregar e fortalecer a comunidade cristã. Ele é considerado o primeiro bispo de Roma, e suas ações lançaram as bases para o que se tornaria a Igreja Católica Romana. A tradição afirma que Pedro foi martirizado durante a perseguição aos cristãos pelo imperador Nero, sendo crucificado de cabeça para baixo, conforme ele solicitou, por sentir-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus. A vida de Pedro é uma jornada de transformação pessoal e liderança espiritual. De um pescador galileu a uma figura-chave na fundação do cristianismo, sua trajetória é um testemunho de fé, perseverança e dedicação. A história de Pedro continua a inspirar cristãos ao redor do mundo a seguir o chamado de Jesus e viver uma vida de serviço e amor ao próximo. Milagres e curas. Pedro realizou muitos milagres que demonstraram o poder de Deus trabalhando através dele. Um dos mais notáveis foi a cura de um homem aleijado desde o nascimento que pedia esmolas à porta do templo chamada Formosa. Pedro disse-lhe: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." O homem foi curado instantaneamente, causando grande espanto entre o povo. Primeiras prisões e libertação. Pedro e João foram presos pelas autoridades religiosas por pregarem a ressurreição de Jesus. Eles foram levados perante o Sinédrio,
mas responderam corajosamente que precisavam obedecer a Deus antes que aos homens. Após serem ameaçados e libertados, continuaram a pregar com ainda mais fervor. A prisão de Herodes. Quando o rei Herodes Agripa começou a perseguir os cristãos, Pedro foi preso e colocado sob forte guarda. Na noite anterior ao seu julgamento, um anjo apareceu na cela de Pedro, o acordou e o conduziu para fora da prisão, apesar dos guardas estarem de plantão. Pedro pensou inicialmente que estava tendo uma visão, mas logo percebeu que havia sido milagrosamente libertado. Contribuições para o Novo Testamento. Além das epístolas de Pedro, sua influência pode ser sentida em muitos outros textos do Novo Testamento. O Evangelho de Marcos, por exemplo, é amplamente aceito como sendo baseado nos relatos e ensinamentos de Pedro, já que Marcos era seu companheiro e intérprete. Tradições e legado. Muitas tradições e escritos apócrifos também falam sobre Pedro. Algumas dessas histórias relatam que ele teria viajado para diversas regiões, incluindo Antioquia e Corinto, antes de chegar a Roma. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, é tradicionalmente considerada construída sobre o local de seu martírio e sepultamento, influência na arte e na cultura. Ao longo dos séculos, Pedro tem sido uma figura central na arte e na cultura cristã. Ele é frequentemente representado segurando as chaves do céu, baseadas nas palavras de Jesus em Mateus 16:19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Essa iconografia sublinha seu papel simbólico como guardião da fé, oração a Pedro. Muitos fiéis católicos ainda hoje oram a São Pedro, pedindo sua intercessão e orientação. Ele é considerado um modelo de fé firme e um protetor para aqueles que buscam seguir os ensinamentos de Jesus. A vida de Pedro é uma inspiração contínua de fé, liderança e transformação. Sua jornada de um humilde pescador a uma figura-chave na igreja primitiva é um testemunho do poder da fé e da graça de Deus. Espero que essas reflexões adicionais sobre Pedro continuem a inspirar sua jornada espiritual. A conversão de Cornélio. Um evento significativo na vida de Pedro foi a conversão de Cornélio, um centurião romano. Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus, mas não era judeu. Em uma visão, um anjo lhe disse para enviar mensageiros a Pedro. Ao mesmo tempo, Pedro teve uma visão que preparou seu coração para entender que o Evangelho deveria ser pregado a todos, não apenas aos judeus. Quando Pedro visitou Cornélio e pregou o Evangelho, o Espírito Santo desceu sobre todos os presentes e eles foram batizados. Este evento marcou um ponto de virada crucial, abrindo a igreja para os gentios. Papel no Concílio de Jerusalém. No Concílio de Jerusalém, Pedro foi um dos principais defensores da inclusão dos gentios na igreja, sem a necessidade de seguir todas as leis judaicas. Ele relatou como Deus havia mostrado sua aceitação dos gentios ao dar-lhes o Espírito Santo, assim como aos judeus. Sua defesa foi essencial para a decisão final do concílio, que permitiu que os gentios se tornassem cristãos sem a necessidade de circuncisão e a observância estrita das leis mosaicas. Pedro em Antioquia. Pedro passou um tempo significativo em Antioquia, uma das primeiras comunidades cristãs fora da Judéia. Antioquia era uma cidade cosmopolita com uma grande diversidade de pessoas. Foi lá que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Pedro trabalhou junto com Paulo e Barnabé para fortalecer a igreja ali. No entanto, ele também enfrentou tensão com Paulo sobre a integração de gentios e judeus na mesma comunidade, mostrando a complexidade e os desafios do crescimento da igreja primitiva. Suas epístolas. As duas cartas atribuídas a Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro, são importantes documentos do Novo Testamento.
Em 1 Pedro, ele encoraja os cristãos a permanecerem firmes em sua fé, apesar das perseguições, e a viverem vidas santas e exemplares. Em 2 Pedro, ele adverte contra falsos mestres e reitera a certeza da segunda vinda de Cristo. Essas cartas oferecem uma rica fonte de ensinamentos e conselhos práticos para a vida cristã. Pedro, na tradição cristã. Pedro é venerado como um santo por várias denominações cristãs. Na Igreja Católica, ele é considerado o primeiro Papa e sua liderança é vista como o início da linha de sucessão papal. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, um dos mais importantes locais de peregrinação, é tradicionalmente considerada construída sobre o local de seu túmulo. Legado duradouro. O legado de Pedro é vasto e profundo. Ele é lembrado não só por sua liderança e coragem, mas também por sua humanidade e falibilidade. Sua trajetória de um pescador impulsivo a um líder humilde e comprometido é um testemunho da graça transformadora de Deus. Pedro continua a inspirar milhões de cristãos a seguir os ensinamentos de Jesus com dedicação e coragem. A morte de Ananias e Safira. No livro de Atos, há uma história significativa envolvendo Pedro e o casal Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade e trouxeram parte do dinheiro para os apóstolos, mas disseram que estavam doando tudo. Pedro, percebendo que eles estavam mentindo ao Espírito Santo, confrontou-os. Ananias caiu morto após a repreensão de Pedro. E mais tarde, sua esposa Safira também morreu ao repetir a mesma mentira. Esse evento serviu como um poderoso aviso sobre a importância da integridade e honestidade na comunidade cristã primitiva. Os primeiros conflitos com as autoridades religiosas Pedro e João, ao curarem um homem aleijado e pregarem sobre Jesus, foram confrontados pelas autoridades religiosas. Foram levados perante o Sinédrio, onde Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou corajosamente que a salvação só podia ser encontrada em Jesus. Apesar das ameaças, Pedro e João continuaram a pregar, mostrando uma fé inabalável diante da perseguição. Visão e missão em Jope. A visão de Pedro em Jope, onde viu um lençol descendo do céu com diversos animais considerados impuros, foi um ponto de inflexão. Essa visão preparou Pedro para a visita dos mensageiros de Cornélio e para a grande missão de pregar aos gentios. Essa visão simbolizou a quebra de barreiras entre judeus e gentios, mostrando que a mensagem de Jesus era para todos. A primeira visita de Paulo a Jerusalém, após sua conversão, Paulo visitou Jerusalém para encontrar Pedro e Tiago, o irmão de Jesus. Este encontro foi crucial para Paulo, que precisava de aceitação e validação dos líderes da igreja. Pedro ofereceu a Paulo hospitalidade e reconhecimento, facilitando a integração de Paulo na comunidade cristã, prisão e libertação na Páscoa. Pedro foi preso novamente durante a Páscoa, uma prisão que parecia definitiva. Porém, mais uma vez, um anjo do Senhor o libertou, fazendo com que as correntes caíssem de seus pulsos e guiando-o para fora da prisão. Esse evento milagroso reafirmou a proteção divina sobre Pedro e a importância de sua missão. A importância de Pedro, na tradição cristã Pedro, é visto como a pedra fundamental sobre a qual Jesus disse que edificaria sua igreja. Sua liderança, coragem e fé são celebradas em várias tradições cristãs. Na Igreja Católica, ele é considerado o primeiro Papa, e seu papel é visto como a base da sucessão papal, que continua até hoje. Pedro na literatura e cultura. A vida de Pedro tem sido uma rica fonte de inspiração para escritores, artistas e teólogos ao longo dos séculos. Sua jornada de dúvida à fé inabalável é frequentemente explorada em sermões, livros, filmes e obras de arte. A figura de Pedro é um símbolo de redenção, mostrando que mesmo aqueles que falham podem encontrar a graça e cumprir grandes propósitos.
Lugares de peregrinação. Além da Basílica de São Pedro no Vaticano, outros locais associados a Pedro são importantes destinos de peregrinação. A Igreja de São Pedro em Antioquia, onde ele teria passado algum tempo, e a Igreja de São Pedro em Roma são lugares de grande significado espiritual para os fiéis. A trajetória de Pedro é um testemunho da transformação pela fé e um exemplo de liderança e dedicação. Seu legado continua a inspirar cristãos ao redor do mundo a viverem com coragem e fé. Espero que essas reflexões adicionais ajudem a aprofundar sua compreensão e admiração por essa figura fundamental na história do cristianismo. A primeira visão de Pedro. Antes de sua missão para os gentios, Pedro teve uma visão enquanto estava em Jope, onde viu um lençol descendo do céu com vários animais impuros. Uma voz lhe disse para matar e comer, mas Pedro, fiel às leis judaicas, recusou. A voz insistiu 3 vezes, dizendo que ele não deveria chamar de impuro o que Deus havia purificado. Esta visão preparou Pedro para receber os mensageiros de Cornélio e entender que o evangelho deveria ser pregado a todos, judeus e gentios. A conversão de Cornélio. Cornélio era um centurião romano que temia a Deus, mas não era judeu. Ele recebeu uma visão de um anjo, instruindo-o a mandar buscar Pedro. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, ele pregou sobre Jesus, e o Espírito Santo desceu sobre todos os presentes, demonstrando que a salvação era para todos. Pedro então os batizou, marcando um momento crucial na abertura do cristianismo aos gentios. A importância de Antioquia. Antioquia foi um centro importante para a igreja primitiva. Foi lá que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Pedro passou tempo em Antioquia, trabalhando com Paulo e Barnabé para fortalecer a comunidade cristã. Esse período foi importante para a integração de gentios e judeus em uma só igreja. Cartas de Pedro. Pedro e 2 Pedro são cartas poderosas que abordam temas como a esperança em tempos de sofrimento, a santidade, a heresia e a certeza da segunda vinda de Cristo. Elas oferecem encorajamento e instrução para os cristãos e continuam a ser uma fonte vital de ensinamentos espirituais. Últimos anos e martírio. Pedro passou seus últimos anos em Roma, onde enfrentou perseguição sob o imperador Nero. Segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, pois sentia-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Seu martírio foi um testemunho final de sua fé e dedicação, legado na igreja. Pedro é venerado como santo e é considerado o primeiro papa pela Igreja Católica. Seu papel como líder da igreja primitiva e sua contribuição para a disseminação do cristianismo são reconhecidos por várias denominações cristãs. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, é um importante local de peregrinação e celebração de sua vida e legado. Influência na arte e cultura. A vida de Pedro tem sido tema de inúmeras obras de arte, literatura e música ao longo dos séculos. Ele é frequentemente retratado segurando as chaves do céu, simbolizando o poder de ligar e desligar concedido por Jesus. Sua imagem como um pescador humilde que se tornou um líder espiritual poderoso ressoa em muitas narrativas religiosas e culturais. A jornada de Pedro, de pescador a líder da igreja, é uma história de transformação e devoção. Sua vida nos ensina sobre a importância da fé, da humildade e da perseverança. Espero que essas reflexões adicionais ofereçam uma visão mais profunda e inspiradora sobre essa figura central do cristianismo. O Concílio de Jerusalém. No Concílio de Jerusalém, Pedro desempenhou um papel crucial na defesa da inclusão dos gentios na igreja, sem a necessidade de seguir todas as leis judaicas. Ele explicou como Deus havia concedido o Espírito Santo aos gentios,
assim como aos judeus, e argumentou que a salvação era pela graça de Jesus Cristo e não pela observância da lei. Sua posição foi fundamental para a decisão final do Conselho, que permitiu a expansão do cristianismo para além das fronteiras judaicas. As cartas de Pedro. Pedro escreveu 2 epístolas que fazem parte do Novo Testamento, 1 Pedro e 2 Pedro. Na primeira carta, ele encoraja os cristãos a suportarem o sofrimento com paciência e a viverem vidas santas e exemplares. Ele fala sobre a importância da fé, a esperança na ressurreição e a santidade no comportamento. Na segunda carta, Pedro adverte contra falsos mestres e heresias e reafirma a certeza da segunda vinda de Cristo. Essas cartas são uma fonte valiosa de ensinamentos espirituais e continuam a ser estudadas e apreciadas pelos cristãos de todo o mundo. Pedro em Roma. De acordo com a tradição, Pedro passou seus últimos anos em Roma, onde exerceu um papel de liderança na comunidade cristã local. Durante a perseguição aos cristãos sob o imperador Nero, Pedro foi preso e condenado à morte. Sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Este ato final de humildade e devoção é um testemunho da profunda fé de Pedro. Legado e veneração. Pedro é venerado como santo em várias tradições cristãs. Na Igreja Católica, ele é considerado o primeiro Papa e é visto como o fundamento da sucessão papal. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, é um dos locais mais importantes de peregrinação cristã e é tradicionalmente considerada construída sobre o túmulo de Pedro. Seu legado de fé, liderança e dedicação continua a inspirar milhões de fiéis ao redor do mundo. Pedro na arte e cultura. A vida de Pedro tem sido uma rica fonte de inspiração para artistas, escritores e teólogos ao longo dos séculos. Ele é frequentemente representado segurando as chaves do céu, simbolizando o poder de ligar e desligar concedido por Jesus. Sua trajetória de um pescador humilde a um líder espiritual poderoso ressoa em muitas narrativas religiosas e culturais. A influência de Pedro na teologia cristã. Pedro desempenhou um papel fundamental na formação da teologia cristã. Seus ensinamentos sobre a graça, a salvação e a inclusão dos gentios foram fundamentais para o desenvolvimento do cristianismo primitivo. Sua vida e escritos continuam a ser uma fonte vital de orientação espiritual e inspiração para os cristãos em todo o mundo. Pedro como modelo de fé e perseverança. A vida de Pedro é um exemplo poderoso de transformação pela fé. Ele passou de um pescador impulsivo a um líder dedicado, disposto a enfrentar a perseguição e a morte por sua fé. Sua trajetória inspira os cristãos a seguir o chamado de Jesus com coragem e dedicação, a viver vidas de serviço e a buscar uma profunda conexão com Deus. A jornada de Pedro é uma história de fé, liderança e transformação que continua a ressoar ao longo dos séculos. Sua vida nos ensina sobre a importância da humildade, da perseverança e da dedicação ao serviço de Deus. Espero que esta continuação ofereça ainda mais insights e inspiração sobre essa figura central do cristianismo. Amém.